Quando eu digo que vou tomar um passe, o que a sociedade pensa? Aqui! Passa aqui, eu tô livre! Toca pra área aqui, ó! Tô livre aqui, mano! Passa pra mim, passa pra mim! Do jeito que ele gosta. Partiu! O que os amigos pensam? Ele tá parado! Sai, 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 sai que é sua! Brasil! O que a minha família pensa? Como realmente é? Vamos pensar em Jesus? Tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Oliveira e esse é o Meninas Espíritas. Hoje o tema é sobre uma situação que todo espírita já passou na vida, o famoso passe espírita. Tenho certeza que a primeira vez que você chegou na casa espírita, você foi encaminhado por uma salinha lá que tinha umas tias assim. Você não estava entendendo muito bem o que era a situação, o que é esse passe, né? Por que eu tenho que tomar esse passe? A gente fica meio constrangido nessa hora, né? A gente não sabe se a gente fecha o olho, se abre o olho, se fica parado, se fica de pé, se fica com a mão assim, se fica com a mão parada. Você não sabe muito bem como agir, então você fica meio tentando entender tudo que tá acontecendo ali, né? O que a pessoa tá fazendo, assim, com umas paradas com a mão, assim, aí faz assim, aí joga, aí faz não sei o quê. Você tá tentando entender o que tá acontecendo. E quando você já conhece, já é espírita há mó tempão, nem lembra qual foi a primeira vez que você tomou um passe, quando a gente fala, vamos tomar um passe? Você aposta que você tem aquela sensação de estar numa good vibe, ficar numa boa, ter uma sensação de paz, enfim. Então a gente acaba caindo em umas situações assim. Tá estressado? Toma um passe. Tá feliz? Quer um passe? Tá cansado? Quer um passe? Tá com raivinha? Tá precisando de um passe. Tá doente? Mas você quer um passe, né? Mas atenção, hein? O passe, ele não cura tudo, tá? Não adianta nada a gente ir pro centro espírita, tomar um passe e depois sair e continuar fazendo as mesmas coisas, tendo atitudes ruins e pensamentos ruins. O passe não vai adiantar, nada. O passe é uma ferramenta muito importante, porque ele acaba equilibrando as energias do nosso corpo e do nosso espírito. Mas a gente não pode se esquecer do aperfeiçoamento moral, que daí não é o passe que vai resolver, é você. Mas afinal, o que é o passe? Eu só sei que é uma paradinha que a tia vai lá, vai fazendo as mãos assim, meio esquisito no começo. O que é afinal esse passe? Eu peguei uma definição aqui do tio Emmanuel, pra quem não sabe, o tio Emmanuel, né, o mentor do Chicão. Então ele coloca a seguinte definição para passe. Como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado de forças espirituais. É mais ou menos assim. Quando você está lá sentado no passe, o passista está emanando um monte de vibração legal para que essas vibrações equilibrem o seu corpo físico, o seu corpo espiritual. E esses passistas muitas vezes têm auxílio dos irmãos espirituais que fazem parte ali daquele tratamento também. Mas agora falando historicamente, aposto que você nunca pensou da onde que surgiu o passe. E numa rápida pesquisa aí no tio Google, a gente pode ver que os passes são usados pelas mais antigas civilizações do planeta Terra, como por exemplo os egípcios, que efetuavam muitas curas através da imposição de mãos, dos gregos, os romanos. Todos eles eram povos muito sábios e que utilizavam a imposição das mãos para curas. Pode prestar atenção, todo filme que você assistir aí que é um pouco mais antigo, que fala de algumas civilizações antigas,
tem lá os curandeiros. E pode prestar atenção, todos os filmes, os curandeiros vão fazer alguma imposição de mão, vai fazer umas paradas aqui, tananana. Então as mãos sempre foi algo misterioso, místico, algo que você impunha uma certa força, alguma magia, energia, enfim. Mais ou menos há 2000 anos atrás, surgiu um cara aí com umas ideias meio diferentes e tal, que também realizava curas, não só com as mãos, mas ele tinha uma potência e uma força tão grande que ele realizava curas através do olhar também. Olha que louco, o tio GG. E depois de um tempinho, lá no século XVIII já, surgiram alguns cientistas que começaram a estudar o quê? A força do magnetismo. Um deles era Mesmer, que ele fez uma tese onde ele falava o seguinte: ele admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através do fluido universal e que esse fluido, utilizado com controle, ele poderia ter propriedades terapêuticas. E daí, na época, pensa lá, século XVIII, todo mundo quadradão, medicina, os caras ainda não aceitavam essa parada de energia e cura, e isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, tá brisando, enfim. Ele continua ali, dentro do seu objetivo, dentro da sua crença, tentando comprovar os benefícios da imposição de mãos e das curas, né? Que poderiam sim acontecer. E hoje, galera, pra gente falar mais dessa questão científica do passe, existe um grupo de médicos lá em Minas Gerais que eles estão comprovando a eficácia do passe no tratamento de doentes em um hospital lá em Uberaba. A matéria vai estar aqui embaixo para vocês clicarem e verem. O objetivo principal deles é comprovar que o passe espírita tem uma importante influência na saúde dos indivíduos. E aí eles constataram que os nenéns que nascem e que acabam precisando ficar dentro do hospital, os nenéns que recebiam passes como complemento dos seus cuidados dentro do hospital, eles receberam alta 7 dias antes do que os bebês que não receberam passe. Olha que coisa louca. E daí os que receberam passe teve um aumento nas células de defesa, nas plaquetas, nos linfócitos, ou seja, cientificamente, pouco a pouco, a gente está comprovando que realmente existe sim o magnetismo e que a gente pode fazer isso e as nossas mãos, os nossos pensamentos e sentimentos têm total influência sobre o nosso corpo. Ah, Carol, então você tá me dizendo que eu não preciso mais no médico, vou sair da fila do médico e ficar só lá na fila do passe? Não! Galera, o passe é um complemento. Se você está fazendo algum tratamento médico, você não pode abandonar isso. A gente deve continuar fazendo esses tratamentos e daí, se você curtir, aí sim, você também pode buscar um complemento que seria uma ajuda, um tratamento espiritual que se daria através dos passes e também até mesmo de cirurgias espirituais. Não saiam falando por aí que o passe vai curar tudo, meu Deus do céu, eu vou tomar um passe, vou sair uma outra pessoa. Não, não vai ser assim. Cada um tem a sua prova e cada um tem o porquê de estar passando por certas situações, doenças, enfim. Então não vai achando que o passe vai resolver os seus problemas. E para as pessoas que estão saudáveis do corpo físico, isso não impede também de que você também tome um passe, porque afinal o nosso espírito também precisa de cuidados o tempo todo. Agora, eu quero saber, conta aí nos comentários a experiência mais louca que você já teve com o passe. Como foi, se você ficou com medo, se você sentiu alguma coisa, se você não sentiu nada. Comenta aí que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não se esquece de se inscrever no canal. Eu fico por aqui, até semana que vem. Beijos!